No vídeo anterior, eu comentei com vocês sobre o funcionamento dos dividendos, da onde eles vêm, para que eles servem, por que as empresas os pagam e como eles influenciam a nossa carteira de investimentos. Comentei também sobre alguns números importantes e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os 6 principais mitos dos dividendos e por que você deve parar de acreditar neles o quanto antes. Antes de mais nada, eu quero deixar claríssimo que eu não sou contra os dividendos. Inclusive, eu tenho diversas posições dentro da minha carteira que são boas pagadoras de dividendos, que pagam altos dividendos, e eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu vejo problema, e vocês vão entender ao longo dessa série de vídeos, é usar os dividendos como parâmetro para escolher investimentos, para escolher boas empresas. Isso para mim realmente não faz sentido. E o principal objetivo desses vídeos não é criticar os dividendos, não é criticar essas outras estratégias que usam os dividendos como parâmetro, como base, e sim te mostrar uma visão diferente, baseada em estudos empíricos, baseada em fatos reais, que para mim faz muito sentido e talvez para você também faça. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu quero te convidar a assistir o meu vídeo anterior, se é que você ainda não viu ele, onde eu falo sobre os princípios básicos do dividendo, onde eu explico de onde eles vêm, para onde eles vão, como eles funcionam e tudo que você precisa entender para seguir essa sequência de vídeos que vai ficando cada vez mais complexa. Então eu vou deixar esse primeiro vídeo aqui e eu te convido novamente a clicar nele, assistir ele e depois voltar para esse vídeo. E nesse vídeo que eu acabei de recomendar para vocês, eu comentei que essa série teria 3 diferentes vídeos, indo do mais básico ao mais avançado dos dividendos, mas é tanto material que eu quero trazer para vocês que eu acabei alongando a série para 4 vídeos, sendo esse o segundo deles. Para irmos para o assunto principal desse vídeo, vamos falar sobre os principais mitos ao redor dos dividendos. E o primeiro deles é que os dividendos são garantidos. Muita gente acredita que basta você investir em boas pagadoras de dividendos que você garante uma renda passiva, você garante um dinheiro caindo na sua conta todos os meses por longo prazo. E isso não passa de um grande mito. Em 2009, durante a crise financeira global, 14% das empresas eliminaram seus dividendos e 43% das empresas reduziram o pagamento dos seus dividendos. Já em 2020, um exemplo bem mais recente, apenas nos 5 primeiros meses do ano, até o final de maio, somente dentro do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 500 empresas com muita solidez, 18 delas cortaram e 40 delas eliminaram o pagamento dos seus dividendos. No Brasil, também em 2020, o CMN, Conselho Monetário Nacional, proibiu os bancos do Brasil a pagarem dividendos aos seus acionistas até o final do ano. Então reparem que enquanto tudo está indo bem, os dividendos são sim praticamente garantidos, mas ao menor sinal de uma grande crise, as empresas são muito rápidas em cortar e até mesmo eliminar esses pagamentos, muito provavelmente numa época que os acionistas mais precisam desse fluxo de caixa. E aí muita gente diz: ah não, Daniel, mas basta escolher ótimas pagadoras de dividendos, basta escolher empresas sólidas que nunca cortarão seus dividendos. E isso não te protege de forma alguma. Só para vocês terem uma ideia, como isso também é um mito, eu vou citar alguns nomes que hoje são empresas que a gente sabe que quebraram, mas que no passado eram empresas extremamente sólidas, ótimas pagadoras de dividendos e que numa questão de alguns anos ou até alguns meses em alguns casos eliminaram e cortaram seus pagamentos. E a primeira dessas empresas que eu quero trazer para vocês é a General Motors. Fundada em 1908, pagou dividendos crescentes por décadas, era considerada uma das melhores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. Até que, no ano de 2006, ela cortou pela primeira vez seus dividendos. Em 2008, ela eliminou os dividendos e em 2009 a empresa foi à falência. Um outro exemplo é a Kodak, aquela empresa de revelação de fotos e de máquinas fotográficas, fundada em 1888. E até o ano de 1994, ela pagou dividendos crescentes por décadas. Depois, os dividendos voltaram a subir em 1997, até que ela reduziu os dividendos em 2003 e eliminou os dividendos completamente em 2009. E o resto vocês já sabem, a empresa veio à falência no ano de 2012. Um outro exemplo é a Radio Shack, uma empresa de materiais eletrônicos aqui dos Estados Unidos, fundada em 1921. Ela também pagou dividendos crescentes e sólidos por décadas, até que no ano de 2012 ela cortou os dividendos e depois eliminou eles para sempre. Um quarto exemplo da nossa lista é o Washington Mutual. É um banco popular aqui nos Estados Unidos, fundado em 1889. E ele também pagou dividendos crescentes e muito sólidos durante décadas, até que no ano de 2007, ele cortou os dividendos, poucos meses depois suspendeu os dividendos e poucos meses depois declarou falência.
e a empresa acabou sendo comprada pelo JP Morgan no ano de 2008. E outros exemplos de empresas enormes, super conhecidas no mundo inteiro, com dividendos crescentes e sólidos durante décadas, que simplesmente cortaram ou eliminaram seus dividendos, é o Citigroup, o Bank of America, a British Petroleum e a Ford, a montadora de carros. Todas essas empresas passaram por dificuldades extremas em determinados anos das últimas décadas e cortaram ou eliminaram seus dividendos. Então dividendos não são garantidos, independente do tamanho da empresa. Um mito de número 2 da nossa lista é que quanto maior forem os dividendos, melhor é para o acionista. E isso também não passa de um mito. A gente já viu no vídeo passado que o dividend yield, ou percentual de dividendos que a empresa paga em relação ao seu preço de ação, não significa muita coisa. E que você escolher ações que pagam altos dividendos em relação ao seu preço não é uma estratégia que faça sentido. Se o payout ratio da empresa, a gente comentou sobre esse número no vídeo passado, é muito alto, se os lucros não são crescentes e se a saúde financeira da empresa não é excepcional, um dividend yield, ou um dividendo de 10%, pode significar grandes problemas para os acionistas. Focar apenas em empresas que pagam altos dividendos pode limitar muito o crescimento da sua carteira. Afinal, empresas que pagam muitos dividendos assumem que não tem mais para onde crescer, que não tem mais onde investir para trazer esse retorno aos acionistas através do crescimento. E isso também pode colocar você, acionista, em diversos value traps, ou armadilhas de valor, como a gente conhece em português, onde você investe numa empresa achando que ela é muito boa e muito barata, mas ela acaba sendo somente barata e muito ruim, um grande tomate podre dentro da sua carteira. Segundo um estudo de uma grande gestora americana, Vanguard, que eu vou trazer em mais detalhes no último vídeo da nossa série, você focar apenas nas maiores pagadoras de dividendos acaba prejudicando o seu retorno. Essas grandes pagadoras de dividendos têm retornos piores do que as empresas que não pagam dividendos e todas as outras empresas entre um extremo e outro. Então lembre de uma coisa, sempre que você vê um dividendo altíssimo, sem uma saúde financeira excepcional por trás desse dividendo, muito provavelmente você está adicionando um tomate podre na tua carteira. E tomates podres, no final da feira, sempre são baratos. E um terceiro mito da nossa lista é que para ganhar dinheiro nos investimentos, os investidores precisam receber dividendos. Os dividendos não são responsáveis pelo lucro dos investidores. O que é responsável pelo lucro dos investidores é o lucro que as empresas geram no longo prazo. Novamente, como vimos no vídeo passado, uma vez que a empresa gera lucros, ela tem diversas opções do que fazer com esse lucro. E apenas uma dessas opções é pagar os dividendos aos seus acionistas, que inclusive é uma das opções menos eficientes no longo prazo. O dividendo é uma consequência dos lucros e não uma causa desses lucros, e muito menos a causa dos retornos dos acionistas. O retorno dos acionistas vem do lucro das empresas, que é trazido através de dividendos e da valorização das suas cotas. E a junção dos dividendos e dessa valorização é o que a gente chama de retorno total, ou total return em inglês, e é isso que realmente importa para você, acionista. O mito de número 4 da nossa lista, e provavelmente o mais utilizado pelos defensores de estratégias que focam em dividendos, é que boas pagadoras de dividendos apresentam retornos maiores no longo prazo. E como eu acabei de falar, os dividendos em si não influenciam em absolutamente nada o retorno aos acionistas. Eles são uma mera consequência de diversos outros fatores que importam muito mais e que são sim responsáveis pelo seu retorno. Sobre os fatores, eles são características que as empresas possuem que explicam os seus retornos acima da média no longo prazo. Existem dezenas de fatores estudados, dezenas de fatores já com artigos que os comprovam, mas apenas 5 deles explicam grande parte dos retornos acima da média de determinadas ações. E os dividendos não são um deles. Dentre esses fatores, os que explicam os retornos acima da média das pagadoras de dividendos são o fator lucro, o fator investimento e o fator valor. Portanto, para conseguir retornos acima da média com uma exposição similar ao que muitos confundem que é uma exposição aos dividendos, você deveria se expor a esses fatores. Fator lucro, valor e investimento, que você terá um resultado muito mais eficiente, correndo menos risco. E eu digo mais, em um estudo feito por Greg Fisher, que eu vou apresentar em mais detalhes no nosso quarto vídeo dessa série, ele comprovou que entre os anos 1979 e 2012, o foco em dividendos foi um retrator de performance. Foco em dividendos piorou a performance de uma carteira e você conseguiria uma performance muito melhor esquecendo dos dividendos e focando apenas nesses fatores. E indo além, em um outro estudo da Vanguard, analisando essas boas pagadoras de dividendos que teoricamente tiveram um bom resultado de longo prazo em relação ao mercado, eles constataram que entre os anos 1997 e 2016, apenas 2 anos, 1999
e 2000 foram responsáveis por esse resultado acima da média. Então, se você adotou uma estratégia focada em dividendos em 2001, após esses 2 anos, 99 e 2000, que foram muito favoráveis para pagadoras de dividendos, o teu resultado foi ainda pior do que o do mercado. Então, tenham muito cuidado ao assumir que boas pagadoras de dividendos trarão melhores resultados para a tua carteira, porque além desses resultados estarem concentrados em pouquíssimos anos, no longo prazo, eles não são dependentes dos dividendos. Os dividendos, inclusive, pioram esses resultados. E antes de irmos para o quinto mito da nossa lista, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro. E se você não está concordando com as coisas que eu estou falando, fica até o final que você vai me entender. E sobre o quinto mito da nossa lista, muita gente diz que para viver de renda passiva é necessário receber dividendos. E a renda passiva que os investimentos fornecem não necessariamente precisam vir dos dividendos. Os dividendos sim são uma parte dessa renda, mas ela não necessariamente vem apenas deles. Quando eu trabalhava na Merrill Lynch, onde a gente gerenciava patrimônios de famílias com centenas de milhões de dólares, com mais de 5 bilhões de reais sob custódia, a gente tinha diversas situações, diversos clientes que viviam do rendimento das suas carteiras, do rendimento dos seus investimentos. E só quem fez esse tipo de gestão e já vivenciou essas estratégias na prática pode falar com propriedade como funciona uma estratégia de investimentos de usufruto, onde o rendimento, onde a renda passiva dos investimentos financia a vida de uma família. E a renda dessas carteiras que eu estou mencionando para vocês vinha tanto dos dividendos como dos juros pagos por rendas fixas, quanto da venda de posições da carteira quando era necessário. E muitas das vezes uma estratégia fazia muito mais sentido reinvestir os dividendos e vender posições específicas na carteira. E ao contrário do que muita gente pensa e muita gente ensina equivocadamente, é que a venda dos ativos durante o usufruto não é um problema. E isso me leva para o sexto mito da nossa lista, que diz que receber dividendos evita que eu venda as posições e isso é melhor no longo prazo. Todo o dinheiro que você recebe de dividendos sai diretamente do preço da ação, reduz diretamente os seus investimentos. E no final do dia é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do que você vender as suas posições. Se você é sócio de uma empresa que vale 10 dólares e você recebe $1 de dividendos, e você é sócio de outra empresa que também vale 10 dólares e você vende $1 dessa empresa, nos dois casos você tem duas empresas valendo 9 dólares e $1 no seu bolso. Não tem diferença nenhuma em receber o dividendo ou vender parte da sua posição. Inclusive, existem estudos acadêmicos muito famosos, um deles de Modigliani e Miller, feito na década de 60, que explicam que não existe diferença nenhuma antes dos custos em vender uma posição ou receber essa posição em dividendos, mas que depois dos custos, os dividendos são piores. E eu vou falar em mais detalhes desse estudo também no vídeo 4 dessa nossa série. Portanto, sobre o mito de ser melhor receber os dividendos do que vender as posições, é exatamente o oposto. É melhor você vender as posições, porque no longo prazo você vai ter menores custos, você vai pagar menores impostos, inclusive no Brasil daqui a pouco, onde eles vão passar a tributar os dividendos, e você tem uma opção de quanto de renda gerar da sua carteira. Você não é obrigado a gerar determinada renda através dos dividendos. De novo, sempre que uma empresa paga dividendos, o valor que você recebe desse dividendo sai diretamente do preço da ação. Você, como acionista, não tem como decidir se você quer ou não receber o dividendo, ou decidir qual valor você quer ou não receber. Isso está totalmente fora do seu controle. E quem decide isso são os administradores da empresa, numa decisão totalmente arbitrária, que pode mudar de um mês para o outro. Já na venda de uma ação, você decide exatamente o quanto você precisa vender, em qual época você precisa vender, e você consegue, inclusive, criar estratégias tributárias para você pagar menos imposto e ter menos custos nessas vendas. Então, da ótica do investidor, vale muito mais a pena você investir em uma empresa que não paga dividendos e que cresce e você vende parte desse crescimento, do que em uma empresa exatamente igual, com o mesmo crescimento, que paga dividendos constantemente, mesmo sem você querer eles. E dentro desse tópico, muita gente diz que é melhor você receber dividendos no mercado de baixa do que você vender as suas ações no mercado de baixa. E isso também não passa de um mito, porque vocês já viram, vocês já entenderam que a venda de ações é exatamente igual ao recebimento de dividendos. A grande diferença é que se a gente está no mercado de baixa e você não precisa daquela renda, você simplesmente não vende sua posição, você segura ela até que ela se recupere. Enquanto no recebimento dos dividendos, essa escolha não é possível. Os dividendos caem na sua conta, mesmo sem você querer. E depois de te apresentar todos esses mitos, todos esses estudos, todas essas informações, caso você siga a estratégia de dividendos
dividendos, caso você tenha essa estratégia há alguns anos, é normal que você se sinta desconfortável, que você se sinta até mesmo irritado comigo trazendo essas informações para você, que você diga que tudo que eu tô falando aqui não faz sentido e que existem diversos números que provam ao contrário e que você vai comentar aqui embaixo todas essas provas. E saiba que isso é muito normal, é um sentimento que eu entendo, que eu sinto às vezes quando alguma tese que eu tenho é contrariada, principalmente por estudos empíricos e provas reais que vão contra aquilo que eu acredito. E quando a gente sente esse desconforto, quando a gente fica com essa irritação, com essa raiva até mesmo, a gente está sofrendo de um viés chamado viés da dissonância cognitiva. Esse viés diz que a existência da dissonância ou inconsistência é o resultado de um desconforto emocional que ocorre quando fatos ou evidências contrariam as crenças ou cognições de uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, se você está sentindo raiva, decepção, nervosismo, algum tipo de desconforto e está louco para comentar aqui embaixo os seus argumentos e os estudos e os gráficos que provam que as boas pagadoras de dividendos são os melhores investimentos, saiba que eu te entendo, que eu já passei por isso, que eu já senti esse viés da dissonância cognitiva em outros casos, em outras teorias, em outras estratégias que não faziam sentido e que eu adotava, e eu abri minha cabeça e passei a adotar as estratégias que fazem sentido. E é justamente disso, dos vieses, dos erros mentais, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Eu vou trazer os principais vieses mentais, erros mentais, atalhos equivocados que afetam os investidores que focam nos dividendos, para que a gente pare de focar nossa estratégia em achismos, em dados incompletos, em coisas que não importam tanto e passe a investir de forma correta, utilizando aquilo que nos é dado pelo mercado da melhor maneira possível, atingindo os melhores retornos com os melhores riscos possíveis. Então, se você tem algum comentário, alguma dúvida, ou se você quer me xingar e dizer que esse vídeo é uma grande abobrinha, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, a gente vai conversar, a gente vai evoluir como investidores e a gente se vê no próximo vídeo.